Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do segundo ano do ensino médio, diurno e noturno. Vamos iniciar a quarta semana, semana 4. Equilíbrio, ácido base. Você encontra isso na página 64 do material de vocês. Última semana do PET 6. Equilíbrios iônicos, ácido base. Provavelmente você já ouviu falar alguma coisa sobre isso. Vamos à teoria primeiro e depois fazemos as atividades. pH e pOH. Provavelmente já ouviu falar. Para a teoria, vamos começar assim. Considere que você tem 2 moléculas de água, ou 2 mols de água, que sofrem ionização. Observe como é que ela ioniza. Peguei as 2 moléculas. E um H de uma molécula se rompe da molécula inicial e impregna no par de elétrons da outra molécula, gerando uma espécie que a gente chama de hidrônio. Libera-se um OH- e junta-se essa parte azul, você está vendo aí, ó, 3 Hs e um O. E como o H traz uma carga positiva, ele vira H3O+. Então nós temos o OH- e o H3O+. Esse é um modo moderno de se escrever. Mas podemos, sempre que possível, chamar o H3O+ de H+. Facilita a escrita, apesar de não ser tão certo. Então observe, o rosinha aí é uma parte da molécula da água, e essa parte azul é a união das outras 2 partes, o H3O+. Então, isso acontece de forma natural na água. Agora, lembrando que isso acontece 1 a 2 moléculas em cada 550 milhões de moléculas de água. Quero até corrigindo que na aula anterior eu falei 50 milhões, é 550 milhões. Então, quer dizer que a cada 2 moléculas de água forma-se um H3O+ e um OH-. A constante de equilíbrio pode então ser definida como a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH- dividido pela concentração de H2O ao quadrado. Só que o H2O é praticamente constante no meio. Nós já vimos isso na aula anterior. Eu vou juntar essa constante da água com o Kc, que é a constante da própria água. Então, como nós temos 2 espécies que não variam, o Kc e a concentração de H+, a concentração de H2O, podemos ter uma nova constante que é o produto das duas. E ela chama Kw. W porque em inglês a água se escreve desse jeito aí, ó. Water. Então, de agora em diante nós temos uma constante da própria água, Kw, que é a concentração de H+, H3O+, vezes a concentração de OH-. E daí nascem alguns conceitos. pH é igual a menos log da concentração de H+, ou H3O+. É apenas o quê? De forma traduzida. pH ou pOH é apenas a potência, é o expoente lá em cima da base 10. Só que na base ela aparece negativo e o pH é positivo. Para que aquele sinal negativo que aparece lá à direita possa desaparecer, foi colocado por conceito o sinal negativo na frente do logaritmo. Se você não entendeu nada, não tem problema. Só guarda essa parte aí. pH é igual a menos log da concentração de H+, e pOH é menos log da concentração de OH-. Experimentalmente,
Você viu que essa constante da água a 25 graus vale 10 a menos 14. O que é isso, gente? 10 a menos 14 é um 0,14 casas depois da vírgula e 1 na ponta. É um número muito pequeno. Ainda voltando ao pH e ao pOH, definiremos que uma solução é considerada neutra quando a concentração de H+, for igual à concentração de OH-. Observe o sinal. Isso acaba gerando a definição de que, na solução neutra, o pH é igual ao pOH. Quando a solução é ácida, a concentração de H+, comparando com o OH-, é maior. Então, o H+ excede a quantidade de OH-. E o que significa isso do ponto de vista do pH, nessa escala que foi inventada? Muita atenção nesse detalhe agora. A concentração de H+ é maior, o que implica que o pH é menor que o pOH. Observe a inversão do sinal. Sendo a concentração de H+ maior, o seu pH é menor, quando comparado com o pOH. Em soluções básicas, ocorre o contrário. A concentração de H+, comparando com H- é menor. Então, a gente tem menos H+ que o H-. Significa, então, que o pH é maior que o pOH. Ixi, você vai dizer assim, não entendi nada. No mesmo momento é complicado, mas vou tentar deduzir isso para você. O interessante é você saber o que está nesse retângulo aí. Para qualquer solução a 25 graus, nesta única temperatura, a soma do valor do pH com pOH tem que dar 14. Então vamos entender melhor. Continuando valendo aí, pH mais pOH igual a 14. Qualquer valor que eu escolher para o pH, existirá um pOH equivalente, que a 25 graus soma-se dando 14. Então, por exemplo, se eu disser que uma solução tem pH 0, então o pOH dessa mesma solução é igual a 14. Se o pH é igual a 1, o pOH é igual a 13. Se o pH é igual a 5, o pOH é igual a 9. Se o pH for igual a 7, que é o caso da água pura na solução neutra, o pOH é igual a 7. 7 mais 7, 14. Mas se o pOH for maior que 7, por exemplo, 10, o pOH é 4. Se o pH é igual a 13, o pOH 1. E se o pH for 14, o pOH é igual a 0, somando sempre dando 14. Então sempre tenha como referência essa linha da neutralidade. Para a direita, soluções básicas. E para a esquerda, soluções ácidas. Mas para você fazer esse tipo de cálculo, você só tem que guardar uma das escalas, o pH ou o pOH. Como a gente é acostumado a ir da esquerda para a direita na crescente, então vamos usar preferencialmente o pH. E o pOH vem por consequência. Um exemplo para você entender melhor. Suponha uma massa de tomate. Se o pH dessa massa de tomate vale 5, o que significa? Que a concentração de H+ nesta massa de tomate, que ela é levemente ácida, a concentração é igual a 10 a menos 5. Por isso que a letra P significa potência. P de potência. Potencial do H, potência do H. O expoente, potência é expoente.
Qual é o expoente? Deve ser colocado lá em cima sobre a base 10, com sinal negativo, porque o logaritmo é definido negativo. 10 a menos 5. Agora, sempre for concentração, gente, tem que usar a unidade. 10 a menos 5 mol por litro. Mas se o pH mais pOH é igual a 14, eu posso trabalhar com a escala de pOH. pOH é igual a 14 menos 5, que é o pH, né? Eu acho o pOH. Então, numa outra escala, na escala da concentração do OH, o pOH vale 9. E o que significa isso? Que a concentração do OH-, que agora a gente está falando do OH-, é igual a 10 a menos... Qual que é a potência? 9. É o número que está ali. pOH é a potência do 10, com sinal trocado. Observe que a massa de tomate ela é ácida, por quê? A concentração de H+, 10 a menos 5, é maior que 10 a menos 9. A gente presta muita atenção no sinal, né? 10 a menos 5 é maior que 10 a menos 9. Solução ácida. Olha que interessante. O KW não é o produto das duas? A 25 graus, então, o KW é igual à concentração de H+, o H3O+, vezes a concentração do OH-. Então, KW é igual a 10 a menos 5, que é a concentração do H+, está lá à direita, vezes 10 a menos 9, que é a concentração do OH-, também lá à direita, um pouquinho embaixo. KW, constante da água, vai dar 10 a menos 14. Lembrando que isso é 25 graus. Que é aquele número extremamente pequeno, com um monte de casas depois da vírgula. Com 14 casas depois da vírgula. Bom, então agora nós já entendemos o suficiente para fazermos cálculos. Questão 1. Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Para sobreviverem, os animais aquáticos apresentam limites de resistência em relação ao pH das águas em que habitam. Ou seja, se a água onde eles estão for muito ácida ou básica, eles podem morrer. Por exemplo, o pH de sobrevivência das conchas é 5,5. Dos camarões, 5,8. Dos caramujos, 7. E dos paramécios, 9. A seguir, analise e complete a tabela para as soluções. Então, nós temos a solução A, B e C. A A já está completa. A concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 7, pH 7. De acordo com a informação e com os dados obtidos na tabela, pode-se dizer que sobreviverão nas soluções B e C, respectivamente. É o que está faltando lá na tabela. Bom, então vamos a uma teoria primeiro. Observe esses sinais. São importantes para a gente responder a questão. Se a concentração de H+ aumenta, o pH diminui. Isso tem que ficar muito claro. Como a definição de pH é um valor negativo, é invertido. Se a concentração de H+ diminui, o valor numérico da escala de pH aumenta.
Vou dar um exemplo para você entender bem isso. Olha essa segunda linha. Não falou um valor menor que 10 a menos 7? Por exemplo, 10 a menos 8. 10 a menos 8 é menor que 10 a menos 7. Se eu for lá e buscar apenas o expoente, a potência, o número que está lá na potência, como é que fica? Qual que é a potência da base 10? A potência positiva dessa base 10. No primeiro caso, o pH é igual a 8. E no segundo caso, o pH é igual a 7. Observe que lógica. 10 a menos 8 é menor que 10 a menos 7. Mas o número que está lá em cima, que representa o pH, é maior. O pH igual a 8, o número 8 é maior que o número 7. Então, eu estou querendo apenas mostrar como houve uma inversão do sinal. A concentração aumenta, o pH diminui. Ou o contrário, a concentração diminui e o pH aumenta. Então, com isso agora, eu estou tranquilo para responder completando essa tabela. Quando o sinal é igual, continua igual. Então, se a concentração é igual a 10 menos 7, o pH é 7. Quando a concentração é menor que 10 a menos 7, o sinal, o pH é maior do que 7. E quando é a concentração maior que 10 a menos 7, o pH é menor do que 7. Perceberam a inversão dos sinais? Pô, uma explicaçãozinha legal, né, gente? Então agora ficou muito fácil responder essa questão. É só ler lá em cima agora e associar com a tabela. Conchas, 5,5. Menor do que 7. Letra C. Camarões, 5,8. Também letra C. Menor do que 7. Vou apagar aqui para arranjar espaço. Caramujo, 7. Olha lá em cima, 7. Então é a letra A. Caramujos. Paramécios, 9. 9 é maior que 7. Letra B. Como queremos saber o B e o C, B e C, quem está lá em B? Respectivamente, na ordem que foi citado, tá, gente? B é paramécios. Então a gente exclui a letra A letra B, a letra C, sobrou a letra D e a letra E. Agora vamos ver. Na C, conchas ou camarões. Na letra D falou caramujos. Errado. E a letra E falou conchas. Nossa resposta então é a letra E. Muito boa essa questãozinha, bem lógica, baseada na nossa teoria mesmo. Fácil. Questão 2. FAAP. O vinagre é uma substância muito utilizada como temperos em saladas. Sabe-se que uma amostra de vinagre apresentou pH igual a 2. Então a potência da base 10 é igual a 2. Isso corresponde a uma solução de ácido acético. Qual a concentração em mol por litro dos íons H3O+, ou H+, equivalente, dessa solução de ácido acético? Bom, a resposta é tão direta que eu poderia marcar direto, mas eu vou trabalhar um pouquinho aqui a teoria. Se o pH é igual a 2, e a definição de pH é o que mesmo, gente? pH é igual a
menos log da concentração de H+, ou H3 ou mais, sempre lembrando. A gente escreve H+, só mesmo para facilitar a escrita. Quando não aparece a base é 10. Se eu multiplicar os dois lados por menos 1, só para trocar o lado do sinal, vai ficar assim. Menos pH igual a log de H+ na base 10. E aí, vamos lembrar um pouquinho da matemática agora. Vou escrever aqui no canto. Log de B na base A é igual a C. Logaritmo é uma ferramenta para resolver alguns cálculos. Então ele tem suas regras. A elevado a C é igual a B. Então eu posso separar o B se eu pegar o A elevado à base A e elevar a constante C. Vou aplicar isso aqui agora nesse nosso cálculo de química. O 10 é a base, representa o A ali. Eu vou colocar com o pH na potência, ele é igual à concentração de H+. Então o H+ representou B. Com isso, nós podemos concluir de forma direta agora, sem perder esse tempo que eu deduzi essa fórmula, que a concentração de H+ para qualquer cálculo é igual a 10 a menos pH. Pronto, essa é a fórmula. Então, para o nosso exercício, a concentração de H+ é igual a 10 a menos, pega lá o valor 2 que foi dado no exercício e coloca em cima. Só isso tinha que fazer. Lembrando que quando se fala de concentração, tem que colocar unidade. E foi dito lá no enunciado, qual a concentração em mol por litro. Só que pelo que eu vejo ali, não parece ter resposta. Engano. A gente está escrevendo na potência de 10. Mas é muito comum trabalharmos numa escrita decimal. Então, escrita em decimal, esse 2 na base ali significa andar 2 casas para a direita quando está com sinal negativo. Então, a concentração de H+ é igual a 0,01 mol por litro. Erro muito comum, o aluno escrever 0,02 porque a potência lá é 2. Não. Você anda é o 1. E aí a resposta nossa é a letra B de bola. Bom, eu acho que eu fui bem tranquilo nessa aí, né, gente? Bem facinho essa questão. Gente, você não precisa fazer nada disso aqui, tá? Eu fiz isso só para deduzir. Você já pode aplicar direto essa regra. Concentração de H+ igual a 10 a menos pH e ponto final. E se quiser saber o OH, concentração de OH- é igual a 10 a menos POH. Por isso que P é potência, é apenas o número que está lá em cima acompanhando o sinal negativo. Próxima questão. Questão 3. UCS Rio Grande do Sul. Não lembro o que é UCS. Um jogador de futsal tomou 2 copos de água após o primeiro tempo do jogo. Em decorrência disso, 50 ml do seu suco gás, quer dizer, 50 ml do suco que está dentro da barriga dele, que tinha pH igual a 1, diluíram-se nos 450 ml de água que ele ingeriu, né? Ou seja, 50 ml de ácido do estômago recebeu 450 de água sobre ele.
Ele voltou a jogar bola no segundo tempo com a barriga cheia d'água. O pH do suco gástrico diluído na solução resultante logo após a ingestão da água pelo jogador estou considerando que aquela água do estômago dele foi totalmente diluída com a água que chegou, formando uma mistura homogênea de ácido, diluído no estômago dele. Agora, gente, para resolver essa questão, você tem que lembrar de um conteúdo lá início do nosso trabalho. Diluição, você aplica essa fórmula. Vai diluir, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Eu estou usando colchete para indicar uma concentração em mol por litro. Quando é em gramas por litro, a gente usa a letra C. Então, repetindo, concentração em mol por litro inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Essa é a fórmula que a gente vai aplicar para trabalhar a diluição. Então, se isso é verdade, qual que é o volume inicial? É o volume que estava no estômago dele, 50 ml. Pode transformar para litro? Pode. Precisa? Não. Qual é o pH desse suco gástrico? 1. Qual é o volume final? O volume final é o volume inicial mais o volume que foi adicionado a ele. Por isso que ele é o volume final. É o que eu tinha mais o que eu recebi. Então, o volume final é igual a 50 mais 450. Um erro comum é o aluno achar que o volume final é 450. Não, o volume final é a soma do que eu já tinha com o que eu chegou, 500 ml. Agora, gente, se eu não transformei o volume inicial, também não posso transformar o volume final. Tem que usar a mesma unidade. Agora, observe que esse número é 10 vezes maior que o inicial. Interessante isso. Agora, qual que é o pH nessa situação agora? Vamos chamar de pH final e o pH inicial. Por enquanto, eu só estou tirando os dados, né? Agora que nós vamos fazer os cálculos mesmo. Quando eu falo que o pH é igual a 1, significa que a concentração de H+, é igual a 10 a menos 1, que é a concentração inicial. Tá vendo esse zinho? Tem que colocar unidade, gente. Mol por litro. E eu não sei qual é a concentração final. É a que está faltando saber. Então, a concentração inicial de H+, vezes volume inicial, é igual a concentração final de H+, vezes o volume final. Eu reescrevi porque lá em cima não estava indicando o que deveria ser colocado dentro do colchete. Agora eu coloquei H+. Quais são os valores? 10 a menos 1 vezes 50. Não precisa transformar para litro se você mantiver os dois lados com a mesma unidade. Igual a concentração final, que eu não sei, né? Vezes 500. 500 o quê? ml, igual a primeira parte, ml também. Então, não tem problema, porque se transformar os dois lados, cortei, dividindo os dois lados por 50, 50 por 50 é 1 e 500 por 50 é igual a 10. Vamos dar uma limpada nisso aqui agora. 10 a menos 1 é igual a concentração de H+ final vezes 10. Vou passar esse 10 dividindo o 10 a menos 1. Só que eu vou escrever invertido. 10 a menos 1 dividido por 10.
Como é que se faz esse cálculo? Matemática, H+, concentração de H+, é igual 10 a menos 1, menos 1. Como assim? Vamos lembrar agora da matemática. Da onde saiu esse menos 1 da segunda parte? A elevado a B dividido por A elevado a C. Se A é a mesma base, eu posso conservar a base A e subtrair B menos C. Dessa expressão matemática, esse sinal negativo que aparece entre o B e o C é o sinal que eu usei aqui embaixo. Como o de cima já era menos 1, ao subtrair o de baixo, que era 1, ficou menos 1, menos 1. Então, a concentração de H+ é igual a 10 a menos 2. Coloco unidade, gente, porque é concentração. pH não tem unidade. Esse colchete tem unidade. Colchete é concentração em mol por litro. Então, como a potência é apenas o número que acompanha a base 10, com o sinal trocado, lá é menos 2, você coloca 2 aqui. Por que eu troco o sinal? Porque a definição de pH é menos log. O menos log vai pegar o menos desse log e vai multiplicar por aquele sinal menos lá em cima, menos vezes menos dá mais. Então, o nosso pH vai ser a 25 graus, sempre positivo. Então, pH igual a 2, olhando nas opções, letra A. Ok? Espero que tenha sido bem claro. Fiz parte a parte, você poderia ter feito direto. Vale lembrar que o pH passou de 1 para 2. Ou seja, eu diluí a solução 10 vezes e o pH mudou a 1 unidade. Então, significa que a cada 10 vezes que eu diluo a solução, o pH ou o pOH varia em uma casa. Então, se eu tivesse aumentado 100 vezes, o pH teria mudado 2 casas, porque 100 é 10 ao quadrado. Então, se eu tivesse com pH 1, ele teria passado para 3. Se eu tivesse com pH 4, teria ido para 6. E o interessante também é lembrar que, quando a gente vai diluindo, que é acrescentar água, quanto mais água você acrescenta, menor é a concentração daquela espécie, H+ ou H-, não importa. E se você for diluindo infinitamente, ou seja, colocando muita água, naquele sistema ácido ou básico, a tendência do pH final é se aproximar de 7. Então, imaginam algo absurdo, que o aluno bebesse água infinitamente. Bebesse uma piscina de água. Qual que seria o pH do ácido do estômago dele? 7, porque teria tanta água, mas tanta água que praticamente só teria água. Então, o pH tenderia ao pH da água, que é 7. Solução neutra. Imagine que alguém deixe cair um litro de ácido sulfúrico numa piscina de 50 mil litros de água. Então alguém deixou cair uma garrafa de ácido sulfúrico, que é um ácido muito forte, numa piscina. Imagina essa coisa hipotética esquisita. Esse ácido foi diluído em 50 mil litros de água. É tanta água e apenas 1 litro de ácido. Apesar do ácido ser extremamente corrosivo, ele está tão diluído em água, que praticamente só tem água. Então, podemos nadar nessa piscina? Eu pularia sem medo nela, desde quando eu tenho a certeza que o ácido foi totalmente diluído nessa água. Ele não ficou só num cantinho, não. A água foi se agitando, e ele se diluiu por toda a piscina. Então, nós temos uma solução praticamente neutra. É isso aí. Questão 4. Questão do Enem. A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a reutilização planejada desse recurso.
Então, vamos tentar aproveitar o máximo dela. Entretanto, os processos de tratamento de água, para o seu reaproveitamento, nem sempre as torna potável. Potável, você pode beber, o que leva a restrições em sua utilização. Então, o tratamento de água que vem da estação de tratamento de água é uma água que pode ser consumida plenamente. Assim, dentre os possíveis empregos para a denominada água de reuso, recomenda-se: letra A, uso doméstico para preparo de alimentos. Geralmente a água de reuso ela não é uma água que foi tratada na estação de tratamento. Às vezes ela foi apenas filtrada, né? Ela não está totalmente limpa. Então, tratar preparo de alimentos, não. Uso em laboratório, produção de fármacos, jamais. A pureza ali tem que ser absurda. Abastecimento de reservatórios e mananciais, se ela cai no manancial ou no reservatório, ela pode contaminar. Um reservatório que vai ser usado para a gente consumir. Então está errado. Uso individual para banhos e higiene pessoal. A gente geralmente quer uma água bem limpinha para isso, né? Então não é uma água indicada, a de reuso não é. Uso urbano para lavagem de ruas ou áreas públicas. Sim, nesse caso não haverá contato diretamente com o ser humano, né? De forma direta não. Então eu posso usar, por exemplo, para jogar na descarga, para lavar a área da minha casa. O que eu não devo fazer é pegar a água da mangueira que sai diretamente da torneira e usar na calçada da minha casa. Que essa água foi tratada, tem produtos químicos ali feitos para tirar micro-organismos, manter o pH próximo da neutralidade. Toda uma estrutura de preparo da água para ser potável. E a de reuso não é necessariamente necessário isso, mas ela não pode também adoecer ninguém. Questão 5, questão do Enem. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido, pH entre 0 e 7, ou básico, com pH entre 7 e 14, de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho roxo e de soluções, né? A mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo a natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo. A gente deu uma melhorada, passei essa escala para a direita e coloquei essa foto por minha conta aí, não faz parte da questão do vestibular, tá? Para você ver claramente as cores que realmente ocorrem quando eu coloco em diferentes soluções. Vai do vermelho ao amarelo, passando por várias tonalidades. Vale a pena a gente discutir aqui, gente, que alguns pesquisadores consideram que essa escala não é muito rigorosa. Tá? Ela não pode ser usada para experimentos muito sérios, né? Mas é uma boa aproximação. Então, nessa escala, de 0 a 3,5, vermelho. De 3,5 a 6,5, róseo. De 6,5 a 9, roxo. De 9 a 11, azul. De 11 a 13, verde. E de 13 para cima, amarelo. E a foto em cima mostra claramente isso. Aí vamos voltar aqui ao nosso enunciado. Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. Então temos 5 materiais aí. Amoníaco, verde. Leite de magnésio, azul. Vinagre, vermelho. Leite de vaca, rosa. Bom, no vestibular você não vai ter essas cores bonitinhas aí, né? É na leitura mesmo, mas vamos lá. De acordo com esse resultado, as soluções 1, 2, 3 e 4, que acabamos de mostrar, têm, nesta ordem, respectivamente, caráter. Para resolver essa questão, gente, você tem que focar no 7
como sendo solução neutra, para saber se é ácido ou básico. Abaixo de 7 ácido, acima de 7 básico. Então vamos lá. Amoníaco verde. Verde está acima ou abaixo de 7? Acima, então não é ácido. Então escolhemos a letra A, a letra B e a letra D. Ficamos com a letra C e a letra E. Leite de magnésio azul, também acima de 7, não é isso? Então, elimina o outro ácido. Então, nossa resposta só pode ser a letra E. Mas vamos continuar confirmando. Item 3, vinagre, vermelho. Olha lá onde está o vermelho, bem abaixo lá, entre 1 e 3,5. É ácido. Então, realmente está confirmando a letra E. E o último item, leite de vaca, rosa. O rosa está abaixo do 7? Tá. Meio ácido. Então, realmente, a questão letra E está confirmada. Então, pessoal, terminamos essa aula e terminamos esse PET. Que beleza esse PET, né, gente? Então, eu convido vocês a irem para o PET 7, dar uma descansadinha e depois peguem o PET 7 para a gente estudar mais um pouquinho. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Boa recapitulação, né? Lembrando que isso aqui é uma resolução, isso é uma correção, você já deve ter feito isso antes, espero, né? Mas se não fez, a gente está aí para ajudar. E eu desejo um ótimo dezembro para todos vocês e um finalzinho de ano para todo mundo ser aprovado. Valeu, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos vocês. Tchau.